Nesta aula de número 3 do tema 5, empuxo e princípio de Arquimedes, ou lei de Arquimedes, né? É uma aula mais simples, até mais gostosa de assistir, porque ela é baseada em experimentos, né? De forma que vamos apresentar aqui vídeos curtos, onde a gente pode visualizar as experiências, algumas delas inclusive feitas por Arquimedes, né? Outras não, elas são às vezes um pouco diferentes, né? Nesta primeira aula, a gente apresenta uma comprovação experimental do peso aparente. Esta aqui, a gente não usa uma coroa, porque é muito caro comprar uma coroa para repetir a experiência de Arquimedes, né? Mas temos outros objetos e, com isso, então, montamos esta experiência. Nessa demonstração da força de empuxo, usaremos um tubo transparente contendo água, um dinamômetro de mola, que é um instrumento para medir força, e usaremos também um corpo cilíndrico de PVC. Inicialmente, iremos pendurar o corpo cilíndrico no dinamômetro, e ele irá indicar o valor da força-peso deste corpo em newtons. Ao mergulharmos o corpo lentamente na água, vemos que a marcação da força no dinamômetro vai diminuindo gradualmente, indicando um peso aparente. Isso acontece pois, ao mergulharmos o corpo na água, ele passa a receber uma força para cima, chamada de empuxo. O empuxo é a força exercida pela água sobre o corpo devido à diferença de pressão da água da parte mais imersa e da parte mais próxima da superfície. Quanto mais ele é mergulhado, mais força de empuxo ele recebe, e o dinamômetro fica cada vez mais aliviado, como se o peso do corpo ficasse menor. Porém, o peso do corpo fica inalterado, dentro da água ou fora dela. O empuxo é que pode ser variado de acordo com o peso do líquido deslocado pelo corpo. Esta próxima experiência também é sobre peso aparente e ela dura pouco mais de 1 minuto, mas agora a gente utiliza vários corpos para comprovar o peso aparente. Por exemplo, esse pote aqui. Então eu tenho 3 potes iguais, porém com massas diferentes, né? Então, se eu pesar ou medir a massa... 1,2 quilogramas, não é isso? Mais ou menos, 1.240... 1, 2, 4, 5, né? Gramas. Então, esse é o peso, né, do Exatamente. ar, né? Na verdade, tem um empuxo do ar também. Tem, exatamente. Mas é muito pequeno, muito né? pequeno, exatamente. Porque a densidade do ar é muito pequena, né? E o empuxo do ar, exatamente. Bom, o que nós vamos fazer agora, né? O que nós vamos fazer é mergulhar esse pote na água e verificar a nova marcação da massa. Nós vamos ver aqui que ficou... 0,660. Nossa, reduziu a metade, Cláudio. Exatamente. Então, o ideal seria comprar tomates imersos na água, né? Porque você leva uma grande vantagem, né? Ok. Então, aqui, vamos medir novamente, né? Fora da água... porque o volume vai se tornando... seria bom, então, mostrar aqui, 1,250, Olha né? só que interessante. À medida que você vai... afundando, né? Isto. Vai diminuindo aqui. Olha só, vai diminuindo. Foi para quanto? Não, agora vamos de novo aqui. Tem que agora está 0,650 kg. Quando totalmente imerso. Totalmente imerso. Totalmente imerso. Se ele estiver parcialmente, aí vai variando, né, o peso em função da profundidade. Né? Então, o peso aparente... Aqui, no caso, vai depender da profundidade, do quanto você colocou do corpo imerso na água.
Esta próxima experiência é para que entendam o princípio de funcionamento dos grandes navios, né? Vamos entender por que os objetos boiam, né? E vamos construir um barco na realidade e ver por que ele boia. Um navio grande boia por conta de haver grandes vazios no interior do navio. E ele desloca um volume de água monumental. É este volume que faz com que ele boie. Então, a gente pode mostrar, através de experimentos simples, né, que a força de empuxo, pelas deduções das fórmulas, é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Né? Então, como que um navio feito de aço, de ferro, sendo que o ferro é mais pesado que a água, como que ela boia, né? Como é que é possível uma coisa mais pesada do que a água, quer dizer, a densidade maior do que a da água, ela boiar? O fato é que, como o empuxo, a força de empuxo depende do peso do líquido que foi deslocado, quanto mais líquido eu desloco, mais força de empuxo eu vou ter. Então, qual é o segredo? O segredo é aumentar o volume do líquido que for deslocado. Então, no caso de um barco, eu fiz esse barquinho com massa de modelar, né? Eu aumentei a superfície disso, aumentei o volume disso, então ele vai deslocar uma quantidade de água muito grande. Né? Então dá até para colocar um bonequinho em cima, né? Um navio, por exemplo. Então você está ilustrando como funciona, né, um navio, quer dizer, qual o princípio por detrás, né, do funcionamento de um navio, né, como ele, na verdade, boia, né? Exato. Agora, se eu pegar essa massa de modelar e diminuir o volume dele, o volume do líquido que ele desloca, consequentemente vou diminuir o empuxo. Né? Então, quer dizer, não estou alterando a massa, o peso disso continua o mesmo. Né? Porém, ele vai deslocar uma quantidade de água muito menor, né? E com isso ele afunda. Né? Ou seja, o empuxo depende da quantidade de água que ele vai deslocar. Agora o volume de água deslocado foi pequeno, né? Então ele não deu conta de se equilibrar com a força-peso, né? Exatamente. Porque sempre você tem as duas forças, né? A força-peso, né? E o empuxo. Né? Aqui o empuxo, ele existe, né? Quando colocado dentro do líquido, mas ele não consegue se equilibrar com a força-peso mais, porque desloca pouca água, né? Exatamente. Finalmente, vamos a mais uma experiênciazinha bastante intrigante, na qual a gente aplica pressões sobre determinados pontos de um objeto que está no interior de um líquido. E com isso encerramos esta aula. Neste experimento, mostraremos como funciona o ludião, ou diabrete de Arquimedes. Inicialmente, iremos introduzir um pequeno artefato de vidro preenchido com corante azul dentro de uma garrafa PET cheia de água. Como ele é mais denso que a água, irá afundar. Agora, iremos preparar o ludião, que também é feito de vidro, só que vazio por dentro. Ele tem um pequeno orifício de forma que podemos introduzir água dentro dele. A quantidade de água dentro dele não pode permitir que ele afunde. Então, para calibrá-lo, temos que sacudi-lo para que saia um pouco de água, o suficiente para que ele boie. Quando ele boiar, podemos colocá-lo dentro da garrafa e tampar. Para fazer o ludião descer, é preciso apertar a garrafa. O objetivo desse experimento lúdico é resgatar o outro vidrinho que está no fundo da garrafa. O princípio de funcionamento baseia-se na força de empuxo. Esta força exercida pelo líquido sobre um corpo é igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo. Quanto maior o volume deslocado, maior é a força de empuxo para cima. Neste experimento, pode-se controlar o empuxo sobre o ludião, aumentando ou diminuindo o tamanho da bolha de ar contida na cabeça dele.
por meio da pressão exercida na garrafa quando a apertamos.